Dizem que uma imagem fala mais que 1000 palavras. E nós vamos ver algumas imagens muito interessantes que vão dar para a gente alguma ideiazinha interessante a respeito da mudança e muitas vezes das dificuldades da mudança. Quando a gente fala em se adaptar, essa é uma palavra assim um pouco capciosa, porque em português nós usamos a palavra adaptação positivamente e adaptação negativamente, né? Quer dizer, a pessoa se adapta a uma coisa ruim, ou ela se acostuma com alguma coisa ruim, ou ela muda, mas com objetivos errados. É óbvio que não é o nosso objetivo aqui, é claro, nós estamos falando de mudanças positivas. Agora, todo processo de mudança gera uma série de dificuldades, porque mexe com muita coisa, mexe com estrutura, mexe com a cultura, mexe com a liderança, mexe com a história, mexe com as nossas tradições. Então a gente tem que pensar um pouquinho mais, como diz em inglês, pensar fora da caixa, pensar fora daquilo que é tradicionalmente, bom, é assim que as coisas são, as coisas funcionam desse jeito. Então eu quero mostrar algumas imagens muito interessantes, como falando a respeito de mudança, né? Não estabeleça prazos audaciosos demais, né? O cara já está cortando, já está dando o lançamento do navio sem o navio estar pronto. Essa é uma coisa muito interessante, né? Eu estou na... Mas se eu sair daqui, rapaz, como é que eu faço, gente? É que eu não... Eu posso me adaptar. Isso é uma coisa boa. Querido, me dá essa pastinha preta aí. Essa aí. Eu vou me adaptar de um jeito abençoado aqui. Eu não nasci plantado aqui, eu não é? Já resolveu? Agora você começou sua adaptação? Agora que eu comecei, eu tenho que terminar. Senão vai ficar chato esse negócio aqui, não dá não. Quem adaptou foi é verdade. Mas dando certo aqui, eu ando um pouquinho mais e qualquer coisa eu saio da frente. Mas tá bom aí? Tá dando para ver? Ok. Então vamos lá. Apenas para a gente olhar um pouquinho, rir um pouquinho. Segunda imagem, Segunda imagem, nem toda apresentação será um sucesso. Não é tudo aquilo que você programa que vai eventualmente dar resultado do jeito que você programou, né? A estrutura hierárquica tradicional só atrapalha, né? Dá para ver aí? Não dá para entender? Dá, né? Preste atenção aos sinais do mercado. O que está acontecendo ao seu redor, né? O cara está operando, já tem urubu esperando o defunto, né? Preste atenção aos sinais do mercado. Escolha os atributos significativos para o seu cliente, né? Pinguim perguntando qual que é o meu. Só tinha um bico lá dentro. O que serve para um cliente pode não servir para o próximo. Dá para entender essa figurinha? O gato põe a cabeça para fora, o cara vai botar a cabeça para fora e não dá certo para ele, né? Quer dizer, o que serve para um grupo pode não servir para o outro. Essa é uma das coisas mais sérias que tem dentro da igreja hoje. Nós vivemos, não digo tanto agora, mas nós temos vivido isso ao longo dos anos, a ideia de que aquilo que serviu para a igreja da Coreia vai servir para a gente, serviu para a igreja da Colômbia vai servir para a gente, serviu para uma igreja na Europa vai servir para a gente, e assim por diante. Quem disse? E aí as pessoas pegam modelos, tentam aplicar modelos e eles não funcionam. Nada pode parar a automação, né? Isso é uma brincadeira aí que lá desde a Idade da Pedra o cara vai batendo e continua batendo até no computador, né? Para funcionar. Quer dizer, muitas vezes a gente tem a mesma atitude diante de situações completamente diferentes, né? A gente não dá para fazer isso. Aliás, quem que falou que se você continua fazendo a mesma coisa, por que você está esperando resultados diferentes? Uma coisa interessante, né?
E dizem que isso é insanidade, né? A pessoa achar que se ela continuar fazendo exatamente o que ela faz, ela vai obter resultado diferente. De que jeito? Não tem como. Busque soluções eficientes, né? O menininho foi tomar banho na privada mais rápido. Já tomei banho, tá bom. Mas soluções que sejam eficientes, né? Seja inovador. Vocês já viram essa figurinha, né? Alguém inventou um pijaminha já limpa o chão, né? A criança, enquanto ela rasteja lá, já vai limpando o chão. Quer dizer, inovação, né? É bom, né? Esse é bom, né? Escolha ferramentas mais adequadas para cada situação, né? Se tiver atrasado é um pau de macarrão, se tiver bêbado é maior, se tiver batom já é uma arma. Soluções técnicas nem sempre podem ser implantadas, né? Depois de todo esse cálculo, ele diz, eu continuo não entendendo as mulheres, né? Nem sempre as técnicas, né, resolvem tudo, né? Não é? Hã? É o contrário, você também não entende os homens, né? Mas é difícil, não é? A gente muda ali, ó, põe entendendo os homens. Ajuda online pode ser útil, né? Enfermeira, acesse a internet, vá até cirurgia.com e clique no ícone. O que fazer quando você está totalmente perdido? Está desesperado, hein? Não acredite em tudo que você vê pela internet. Isso é interessante, né? O cachorrinho aí está dizendo assim, ó, interessante é que ninguém sabe que você é um cachorro do outro lado da tela, né? Isso é uma das coisas mais perigosas que tem hoje, né? Experiência em simulações pode ser de serventia. Alguém aí sabe jogar o Flight Simulator? Para o avião tá caindo, né? Previsão e realização nem sempre saem como planejado. Já tem alguns defuntos aí, o cara diz, vamos lá, a gente não vai errar todas, pula, né? Coitadinho deitado lá no chão já. O uso de soluções tecnológicas é inevitável, né? Fazer o login e senha para entrar no céu não dá certo isso aí. Mas as dificuldades das pessoas devem ser consideradas. Dificuldade, né? A coitada da cobra ali não tem... Quem usa o Windows, né? Que tem esse negócio de Ctrl Alt Del, né? Então, tá precisando de ajuda, porque só tem um rabo para apertar. Então a gente tem dificuldades para fazer mudanças, etc. A gente tem que um ajudar o outro, né? Não esqueça do treinamento dos usuários. Ok, agora você vai fazer exatamente o que eu estou mandando. Tá desesperado. Acredite em você mesmo, tenha confiança, né? O gatinho vendo-se um leão, né? Interessante essa. E essa última, muito interessante. Vá até o fim, nunca desista. O sapo está apertando o pescoço da ave ali. Mesmo morrendo, ele continua lutando para não morrer. Essas imagens são obviamente brincadeirinha para a gente entender uma coisa, que em todo o processo de mudança, em todo o processo de adaptação, existem grandes obstáculos, né? E a gente precisa entender isso tudo. E existem desculpas que nós, seres humanos, damos para não mudar. Existem muitas desculpas, né? Nós já tentamos isso antes, não deu certo. Nós sempre fizemos assim. Para que mudar? Tá bom assim. Dá muito trabalho mudar. Nossa empresa, nossa organização, nossa igreja é diferente. Não temos recursos, tempo, dinheiro, pessoal, equipamento. São, obviamente, desculpas que todos nós ouvimos, não? Vocês já ouviram desculpas assim, não? Sim? Eu acho interessante isso, né? Eu me lembro que eu era um jovem pastor em São Paulo e nós vimos lá uma necessidade muito grande de fazer um trabalho social na comunidade. Havia uma favela lá perto e uma grande necessidade era fazer implantar um trabalho de promoção social, de ajudar as pessoas, os alunos, né, na escola a fazer aquilo, como é que chama aquilo? Reforço escolar. E eu me lembro que quando eu comecei a falar na igreja a respeito disso, eu ouvi de tudo.
Ah, isso não dá certo. Ah, nós não temos condições para fazer nada. Eu me lembro de um homem que chegou e disse assim: essas crianças vão entrar aqui na nossa igreja e vão sujar tudo. Que visão, hein? Que lindo. Eles vão sujar a igreja, imagina um negócio desse? Trazer criança da favela para dentro da igreja? Vai sujar o banheiro, né? Ou nós não temos dinheiro, ou nós não temos tempo para isso, ou nós não vamos conseguir fazer isso. São desculpas. Outros tipos de desculpas, não é? Não dá para ensinar truque novo a cachorro velho, não é a minha responsabilidade, temos que pensar melhor, estamos bem desse jeito, vamos esperar, ou isso é impossível. Esse tipo de desculpa, na verdade, nenhuma delas é boa, nenhuma delas vai ajudar em nada e, na verdade, só atrapalha a gente a ter algum tipo de solução para aquilo que a gente está fazendo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de líderes que resistem, isso é muito interessante. Algumas atitudes que interferem na performance de um líder. Atitudes restritivas, mas atitudes que podem facilitar, que podem ajudar. Restritivas, resistência, deveria ser abertura. Rejeição, receptividade. Mesmice, inovação, a gente vai falar sobre isso. Cegueira, curiosidade, temor, coragem, derrota, perseverança, desistência, experimentação. São atitudes que interferem na performance de um líder, não é? Um líder que é resistente a mudanças, resistente a uma inovação, a algo novo para acontecer. Queridos, a gente tem que entender um pouquinho a respeito dessa questão de mudança. A mudança pela mudança, ela não é absolutamente nada. A mudança ela tem que partir de alguma coisa necessária, importante, e a gente vai trocar alguma ideia sobre isso. Eu não vou demorar sobre isso daqui, é só para trazer para vocês. Eu não tenho dificuldade nenhuma de oferecer esses slides para vocês, tá bom? Não se preocupe ter que anotar detalhes, não. Outras atitudes restritivas, né? Pegar algumas apenas, tenta mudar o comportamento dos outros, ao invés de mudar o seu próprio comportamento. Né? O problema está sempre no outro, não admite que possa estar errado consigo mesmo, né? E assim por diante. Né? Por exemplo, discorda, mas não oferece alternativa, né? O bebê chorão devia discordar, mas oferecer alternativas, né? E assim por diante. Quer dizer, são atitudes, todos nós estamos vendo essas atitudes, mas por que eu pus esse quadro? Porque muitas vezes nós que tanto falamos em grandes coisas, em mudanças, em transformações, muitas vezes nós temos as mesmas atitudes. Agora olha aqui para mim uma coisa, querido, deixa eu te falar uma coisa importante. Não tem a ver com idade, viu? Resistência. Tem gente que fala assim, resistência é coisa de gente de idade. Não é necessariamente. Resistência tem outras questões que estão embutidas. E uma delas, ou algumas delas, estão aí descritas. Vamos ver um pouquinho o que é inovação? Inovação é trazer novas ideias e implementá-las eficientemente, ideias que levem à mudança. Todo mundo gosta de ideias novas, né? Sim ou não? E nós que somos líderes gostamos de novas ideias. Mas eu sempre, quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu tenho uma boa ideia, eu digo, olha, se você tem ideia, você deve trazer a sua ideia junto com algum comprometimento da sua parte, com ideia que vire mudança, que vire algo concreto. A verdade é que todo mundo está cansado de novas ideias. Mas ideias que levem a mudanças concretas é que a gente precisa ter. Situações que a gente está enfrentando. Você está enfrentando uma situação. Pense lá na sua realidade. Pense lá, na sua igreja local, no seu trabalho executivo, nessa área, naquela outra área, seja onde for. Pense. É necessário fazer alguma mudança? Todo tempo. Que tipo de ideias eficazes que podem levar
a mudanças que sejam realmente definitivas. O que a gente pode trabalhar nisso daqui, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa simples, mas contar para vocês a história disso, tá? Eu quero contar para vocês a história desse livro e mostrar para vocês como que ideias, como que inovação pode gerar mudanças importantes. Aparentemente, esse aqui é mais um livro, né? Um livrinho interessante, bacana, 31 hábitos que podem mudar a sua vida para sempre. Ah, beleza, deve ser um livro de autoajuda. 31 hábitos que podem mudar a sua vida para sempre. Gostei, bacana. Mais um livrinho. Agora, veja como que você pode implementar ideias que levem a mudanças importantes. Esse livro traz 31 mensagens sobre hábitos. Quando eu estava escrevendo esse livro, o que me passava na cabeça era o seguinte: eu posso teorizar e criar um livro grosso, um livro cheio de teorias e de explicações a respeito do que são hábitos, ou eu posso ir direto ao ponto para tentar ajudar as pessoas a mudarem o seu comportamento. E eu comecei a escrever pequenas mensagens sobre isso e colocar na internet, no meu blog. Quando eu fui acompanhando o que estava acontecendo no meu blog, você vai acompanhando o número de acessos, eu percebi que o acesso subia bastante cada vez que eu publicava uma das mensagens. Eram mensagens bem curtinhas. Qual que era a ideia? Lembra, inovação, ideias eficazes que levem a mudanças. Qual que era a ideia? A ideia era, as pessoas leem pouco, não gostam de ler grandes textos. Certo ou não? Principalmente se estiver na tela de um computador. Tem que ser uma coisa rápida, curtinha. Então, o poder de concisão, tá certo? Poder de concisão é difícil de ter, não é? Escrever menos é mais difícil que escrever mais. Falar menos é mais difícil que falar mais. Resumir é mais difícil do que discutir um argumento e assim por diante. Então, aquilo foi um grande desafio, mas são ideias que começaram a vir na minha cabeça. Aí eu comecei a escrever e subia o número de acessos cada vez que eu escrevia. E subia o número de acessos, e subia o número de acessos. E eu pensei, bom, como é que eu posso agora ajudar as pessoas que não leem mensagens em computador? Fazendo um livro. Mas como é que eu posso fazer um livro e agregar valor para que essas pessoas não só leiam um livro, mas tenham algo muito legal e uma boa ferramenta na mão? Começou com conteúdo. Então o que eu fiz? Hã? Sortear esse aqui? Desculpa aí. Começou assim. Primeiro, eu queria que as pessoas tivessem um livro que elas pudessem escrever as suas decisões. Então, uma paginazinha é uma página para decisões. Aí eu pensei, mas e se eu conseguisse falar com o meu leitor? Como é que eu falaria com o meu leitor além da linguagem escrita? Eu gravei então, são 31 mensagens. Eu gravei então 31 pequenos vídeos de 1 minuto ou menos, ou um pouco mais. 31 pequenos vídeos e coloquei na internet. E para acessar eu pus o endereço onde aqui estão esses vídeos. Ou, para quem tem um smartphone, tem um código chamado código QR. Já viram isso? Esse quadrado? Se você puser um smartphone aqui, você aciona um vídeo na internet que fala desse capítulo. Espera um pouco, eu tenho uma mensagem, eu tenho um pedido para essa pessoa reagir escrevendo, e eu tenho uma mensagem de apoio ao capítulo aqui. Então eu estou dando algumas coisas para essa pessoa. Aí o que eu fiz? Falei, bom, então eu quero agora, vamos fazer a capa. Eu quero uma capa significativa. Quando eu fui na gráfica conversar, a
a gráfica me mostrou alguns materiais e uma das coisas me chamou a atenção. Fiquei com os olhos assim e eu falei, o que é isso? Eles me falaram, é uma capa em 3D. Eu disse, eu não sabia disso. Ele falou, você tem que ter um óculos para ler, para ver a profundidade, aquela coisa. Eu disse, interessante. Aí eu comecei a pensar, o que são hábitos? Hábitos são novos comportamentos, certo? E através de novos hábitos, o que pode acontecer na vida de uma pessoa? Essa pessoa ter uma vida diferente, ela ver a vida de um jeito diferente. Então eu fiz uma capa em 3D. Se você olhar essa capa de perto, assim você vai falar, nossa, tá bem mal impressa, né? Tá com sombra, uns negócios vermelhos do lado, né? Na verdade é uma capa em 3D. E o que eu fiz? Eu pus um óculos 3D dentro do livrinho. E a pessoa então ela vê uma capa em profundidade. E aqui atrás eu escrevi, da mesma maneira que você precisa de um óculos 3D para ver uma capa em 3D, você precisa de novos hábitos para ver a vida de um jeito diferente. Ok, pergunta, qual o resultado? Eu não fiz isso com uma editora, eu fiz isso sozinho. Quem aqui já fez algum material impresso sozinho, independente, sabe que a grande dificuldade qual é? Vender, colocar no mercado, divulgar. A editora faz isso para você. Eu falei, como é que eu vou fazer? Novo em Curitiba. Eu tinha só 6 meses de Curitiba quando eu publiquei esse livro. Falei, como é que vai ser, meu Deus? Queridos, de julho do ano passado até hoje, eu devo ter em casa uns 300 exemplares, de 6.000 exemplares publicados. Para mim isso é um best-seller, né? Para quem vende muito livro, não é nada, 6.000, 5.000, 10.000, é porcaria. Para mim, esse é meu 3º livro. O meu 2º livro que eu escrevi sobre refugiados, eu dei 80% dos livros que eu imprimi porque não vendia, eu dei. Quem que se interessa por refugiado? Quando eu fiz um livro que vá transformar a vida de pessoas, que vá levar a mudanças, ele vendia sozinho. Eu vendi 1.000 livros pela internet antes de ir para a gráfica. 1.000. Pessoas dizendo, eu quero 300, eu quero 200, eu quero 100, eu quero 50, eu vou dar para os meus funcionários, eu vou dar para os meus clientes e assim por diante. Deu para entender? Eu estou mostrando uma coisa minha, eu não quero aqui chegar e falar assim, a Coca-Cola, certo? São coisas muito longe da nossa realidade. Isso aqui é uma realidade de um pastor não conhecido numa cidade, que vai numa gráfica, que escreve alguma coisa, que publica e que dizia agora, uma boa ideia, sem nenhuma jogadinha aqui com nenhuma cachaça, uma boa ideia que leve a mudanças substanciais, acontece sozinho. Deu para entender, queridos, o que eu quero falar sobre inovação? Isso é uma inovação. Você já tinha visto um livro que vem com coisinha em 3D? Né? Eu não... Vocês não tenham absoluta dúvida de que eu trouxe para vender. Seria uma indelicadeza com vocês se eu oferecesse alguma coisa tão bacana e você dissesse, e agora? Que é isso? Tem aqui, eu tenho alguns exemplares, mas poucos. Poucos. Fiquei uns 300 de doação. Nada. Dizem que o processo de inovação trabalha com 4 áreas importantes: liderança, cultura, estrutura e pessoas. Pense numa organização, pense numa igreja, pense na junta, pense na secretaria, pense na convenção, pense na associação, pense na organização que você está envolvido. 4 áreas importantes precisam se envolver para que haja mudanças efetivas. As barreiras que existem em cada uma dessas áreas são
na liderança. A liderança foca em resultados de curto prazo e mudanças não são necessariamente, não acontecem necessariamente a curto prazo. Muitas vezes a mudança vai demorar um bom tempo. A gente tem que ter perseverança até que tudo isso aconteça. A cultura é porque a cultura da organização, a cultura da igreja, ela muitas vezes não tolera erros. E um processo de mudança envolve a gente errar. Normal. A estrutura, ela é uma barreira quando ela é muito verticalizada. Nós conhecemos isso, como é que funciona, né? E pessoas, porque falta mecanismo de recompensa e de reconhecimento. Nós cristãos achamos que reconhecimento é uma coisa ruim muitas vezes, né? Tem gente que tem uma dificuldade enorme de fazer isso porque a gente diz a glória de Deus. É óbvio que é glória de Deus. Nenhum de nós vai tirar a glória de Deus porque ninguém é louco. Mas reconhecer o trabalho das pessoas é alguma coisa que se chama dar honra a quem tem honra. E reconhecimento é algo importante num processo de mudança, seja em que área for. Significa que mudanças, queridos, exige o quê? Sacrifício, dedicação e criatividade. Sacrifício, porque não é fácil mesmo, nós vamos todos passar por dificuldades quando queremos mudar alguma coisa. Dedicação, porque exige sermos perseverantes. E criatividade, porque a criatividade é que nos vai levar à inovação, a novas ideias importantes. 8 estágios para uma mudança de sucesso dentro de uma organização. O primeiro estágio é o senso de urgência que é criado entre os nossos pares, entre a organização, entre as pessoas. Senso de urgência. Vamos falar de uma igreja que entende que precisa se adaptar aos novos tempos, precisa mudar em algumas coisas. O que a gente precisa fazer? Criar um senso de urgência. Não é verdade? Nós estamos aqui com esses brinquedinhos tecnológicos, mas esses brinquedinhos tecnológicos não são problemas para as crianças e para os adolescentes, certo ou não? Hoje em dia parece que os jovens já nascem, as crianças nascem com o celular grudado na mão, né? Parece que já vem no nascimento um celularzinho, iPad, não sei o quê, não é assim? A criança, ela mexe com essas coisas com muita facilidade. E ainda tem igreja que utiliza retroprojetor, ou às vezes tem igreja que nem retroprojetor utiliza, porque não gosta, né? Não fica bonito no templo, né? Agora, por que eu estou utilizando essas coisas todas aqui? Eu estou utilizando isso tudo porque quando você vê, quando você ouve, você grava. E se você escreve, aumenta então a possibilidade de você guardar aquela informação. Segundo, é necessário criar uma equipe de coordenação, mas isso aqui não é aquelas comissões que a gente cria para fugir do problema. É criatividade, uma coordenação que tenha credibilidade, habilidades, contatos, conexões, reputação e autoridade formal que gere confiança e compromissos emocionais. Quer dizer, num processo de mudança dentro de uma organização, dentro de uma igreja, dentro de um departamento que seja, é necessário que você crie esse senso de urgência e que venda essa ideia para pessoas-chave que vão coordenar uma liderança, uma mudança. Essa equipe deve, então, criar as visões e as estratégias. Para onde vamos? Por que vamos? Como vamos? O que é importante que aconteça? Quarto, é importante a comunicação da visão e estratégia. Esse é um dos pontos que a gente mais erra dentro de igreja, dentro de organização, dentro de empresa. Esse é um ponto seríssimo. Falta de comunicação, né? Você só consegue que as pessoas entrem no seu barco se você vender a ideia. Ou não? Sim. Ninguém muda, gente, uma organização porque você é o líder. Eu quero que mude e acabou. As pessoas podem tolerar por um momento até explodir. Vou lhes dar um exemplo.
Eu fui pastor em uma igreja que, logo que eu cheguei na igreja, havia um problema seríssimo com a estrutura do prédio. O prédio havia acabado de ser construído e eles fizeram de uma maneira que houve um erro estrutural e uma das tesouras lá de cima estourou e abriu o braço assim, abriu as pernas, como a gente fala. A igreja, o templo quase caiu. Aquilo tudo foi amarrado e impedido. Aí, a Rede Globo foi lá, escândalo na cidade, quase pessoas morrem aqui. E realmente o templo não caiu por causa da graça de Deus. Os engenheiros que fizeram os cálculos disseram, no papel esse templo está no chão. Bom, muito bem. Então o que eu fiz? Eu tive que adaptar. Tinha um salãozinho embaixo do templo, salãozinho, que era um salão menos da metade desse salão aqui. E nesse salãozinho eu tinha que fazer escola dominical, fazer culto, fazer tudo. Então eu acabei fazendo 3 cultos por domingo, para caber o povo, tudo apertadinho lá dentro. E lá em cima a gente não podia utilizar de jeito nenhum por muitos meses. E aquilo foi, e Deus foi abençoando, e eu enxerguei aquilo como uma estratégia. O fato da gente ter que colocar o pessoal todo juntinho, tudo grudadinho, e fazendo cultos ao invés de aulas de escola dominical, e eu acabando de chegar na igreja, foi muito importante para eu passar visão, comunicação. Percebeu? Conclusão. Isso, quando a gente foi para o templo, uma escola dominical que a gente tinha, que era um grupinho de pessoas que ficava lá nos primeiros bancos, eu comecei a ver quase que o templo lotado na escola dominical. E as pessoas foram chegando. E uma igreja que tinha aí 200, 300 membros, não chega a 300, tinha uns 200 membros, nós começamos a crescer, e chegamos a ter 400 alunos na escola dominical. Eu não tinha mais lugar na cidade para utilizar. Não tinha. Eu fui para uma escola, ficou pequena, fui para outra escola, ficou pequena, fui para outra escola, até irmos para a universidade. Quando eu falei, fui para a universidade, pronto, aleluia, glória a Deus, agora a gente pode crescer até uns 7 mil, aqui dá. A coisa estava indo. Eu era um jovem pastor, eu não tive muita paciência para comunicar eficientemente a visão. Não preciso dizer que aos 36 anos de idade, eu tive Exato. Eu tive um estresse. Com 36 anos, os líderes viram aquilo, ficaram muito preocupados. Aquele estresse acabou gerando em mim uma série de dificuldades com a liderança. Acabou, então, me levando a tomar a decisão de aceitar um convite de uma outra igreja e eu fui embora. Prestem atenção que eu vou falar agora. Eu saí da igreja em outubro. Em novembro, pegaram os 400 alunos da escola dominical lá da universidade e enfiaram dentro do templo e das salinhas pequeninas que a gente tinha na igreja. Como? Não me pergunte. O que quer dizer isso? A visão não foi compartilhada adequadamente. O erro foi meu, certo? Eu não consegui vender a ideia para eles. É óbvio que esses 400 não cabiam, perderam uns 200 no meio do caminho. Dar poder para a equipe, tirar os obstáculos que impedem a ação em direção à visão. Não é tirar pessoas, viu, gente? É tirar obstáculos. Questões que não andam bem. Número 6, produzir ganhos de curto prazo. O que é ganho de curto prazo? Uma vitória de cada vez, ainda que pequena, mas produzir uma vitória, para o povo ver que esse processo de mudança é bom. Tem que produzir alguma coisa rápida, tem que acontecer rápido. Você não vai esperar 10 anos para as coisas acontecerem, como muitas vezes as nossas organizações mais difíceis, né? De uma estrutura muito grande. Sétimo, continue, não desista, mesmo, porque tem gente que faz assim, conseguimos essa vitória, ai que beleza, agora vamos relaxar. Não relaxe, é agora que você tem que começar a trabalhar mais forte
e então produzir mudanças permanentes. 8 passos para mudanças importantes dentro de uma organização. A sequência da realização para a gente mudar, eu não vou me deter muito nisso, os irmãos devem ter visto isso muitas vezes, devem ter estudado muitos, talvez alguns queridos aqui sejam especialistas nessas áreas, mas apenas para citar algumas coisas, porque eu quero fazer um estudo de caso com vocês antes da gente seguir para o final. É preciso estabelecer metas, quer dizer, eu vou para lá e eu preciso saber como é que eu vou para lá, e essas metas têm que ser mensuráveis, tem que ser algo tangível. Qual que é a diferença de meta e uma visão? Uma visão é algo que eu vislumbro, uma meta é algo que eu ponho a mão e faço acontecer. Tem gente que tem visão e pensa que a visão é a meta, por isso que não chega a lugar algum. A gente precisa de metas. Planejar as ações para cumprir essas metas, fazer o que foi planejado, essa é uma das coisas mais difíceis, por quê? Porque a gente faz metas, planeja as ações e muda de ideia no meio do caminho. E aí vai perdendo a credibilidade. Por que que muitas vezes a igreja não aguenta o pastor quando ele quer fazer muita mudança? Porque ele quer fazer mudanças sem um planejamento correto, sem aqueles passos todos da mudança. Verificar resultados, ajustar as ações e redefinir metas. Quais os benefícios das metas e de um plano de ação? Algo importante é que tudo aquilo que é escrito, há um aumento de 60% na possibilidade de atingir as metas. Se você escreve a meta, não só fala dela, escreve, estabelece isso e publica, comunica. Nós vamos fazer isso, vai ser desse jeito, e escreva isso e publique isso, porque ela orienta para o futuro, né, para os resultados, aumenta a motivação e ajuda a administrar as tensões e as incertezas. Deixa eu fazer um estudo de casos com vocês. Por favor, entendam uma coisa, queridos. Quando eu prefiro trazer um exemplo como esse que eu falei do livro, é meu livro, do que falar como que a Dell, como que um homem chamado Dell resolveu fazer uma empresa, certo? Que vendia computador pela internet a gosto do freguês. Que é alguma coisa tangível e pequenininha, que dá para fazer e que fala com a gente, porque a gente mexe com isso. Nós trabalhamos com ensino, nós trabalhamos com a possibilidade de mudar vidas, de discipular pessoas. Eu quero trazer para vocês um estudo de caso de algo muito interessante, que é um trabalho que eu hoje estou envolvido até o pescoço, chamado Homens com Integridade, que nós demos esse nome, mas que tem algumas atitudes, algumas ações muito interessantes, e é por isso que eu estou com essa camiseta, porque essa camiseta é novinha, Holy Hour, né? Hora Santa, que é uma brincadeira com o Happy Hour, certo? Então gravou rapidinho, porque todo mundo conhece Happy Hour. Aí você fala Holy Hour, o cara fala, que isso? Tem a ver com Happy Hour? Tem a ver, e eu vou explicar por que tem a ver. Então, como é que a gente trabalhou isso daí? Primeira coisa é a seguinte, você é pastor, você trabalha numa igreja, você é líder, homem, mulher, você já ouviu isso aqui, muitas vezes. Homens não se comprometem com a igreja, homens são minoria, portanto, nada com coisa nenhuma, né? Quem faz as coisas na igreja são as mulheres. Homens não gostam de eventos, vocês já viram isso? Há mais mulheres comprometidas e por isso a igreja acaba desenvolvendo mais ações com elas. Isso aqui é o que se acredita, não é? Vocês já viram alguma coisa parecida com isso, gente? Não precisa ser exatamente isso, sim ou não? Participe da minha palestra, por favor. Fala oi, alô, bom dia. Sim ou não? Sim. Ok, obrigado. Importante isso. Vocês são pregadores, lembrem? Lembrem. Qual que é a verdade em tudo isso? A verdade é que homens se comprometem, sim, mas eles só se comprometem com aquilo que eles acreditam. Homens não são maioria coisa nenhuma. Minoria, perdão. Coisa nenhuma. Nós somos no número igual no mundo aí. Homens gostam de eventos, sim,
desde que sejam aplicados, dirigidos a eles. E homens são sensíveis a Deus, sim. A gente fala, os homens não ligam para nada, as mulheres é que oram, os homens, ninguém, homem não é crente, só a mulher que é crente. E não é verdade. Na verdade, a gente quer usar a mesma estratégia que a gente usou séculos com as mulheres, a gente quer usar com os homens. Não vai para frente. Não vai para frente. Criamos então o Holy Hour, criamos uma logomarca, criamos um desenhozinho. Nós precisamos apresentar isso daí. Então, o que é isso? O que é o Holy Hour? Então eu vou lembrando aquela sequência de realizações, eu vou andar em cada um desses tópicos para mostrar para vocês como é que a gente foi trabalhando. Qual a visão desse nosso movimento? Contribuir para a qualidade de vida dos homens, enfatizando a hombridade e a integridade através de valores cristãos. Está vendo que isso aqui é visão? Isso não é meta, isso é visão. Eu quero ver homens melhores, melhores pais, melhores cidadãos, melhores crentes, melhores pastores, melhores obreiros, melhores missionários, melhores maridos. É isso que nós queremos, o nosso desejo é esse. A palavra hombridade é uma palavra muito importante. A palavra hombridade vem do espanhol, hombre, né? Mas não é só hombridade hoje em português, não é só relativo ao homem, mas a ideia é de que hombridade tem a ver com integridade, com valores, com valentia no sentido positivo da palavra, quer dizer, homens de coragem. Então pense comigo aqui. Algumas metas que nós fomos estabelecendo. Para fazer um trabalho com homens, eu preciso de um local agradável e neutro e não intimidante. Não é dentro da igreja, não é na salinha da igreja. Como é que nasceu isso? Isso nasceu em 1997. Em 97 eu fui um dos pastores de uma igreja na cidade de Londrina e o pastor titular chegou para mim e disse: Pastor Nasser, você vai ser o pastor dos homens e outros ministérios, mas dos homens. Eu falei, beleza. E o que os homens fazem? Aí eles têm uma reunião tal dia. Aí eu apareci lá tal dia. Quando eu cheguei era um culto, uma reunião às 8 horas da noite. Onde é que é? É lá naquela sala. Aí eu fui entrando, subindo a escada, descendo a escada, virando à direita, virando à esquerda. Lá no fundo tinha uma salinha escondida e tinha lá meia dúzia de homens com aquela cara de desespero, dizendo, por favor, me tire daqui. Era isso que eu encontrei, foi isso que eu encontrei. Eu acho que todo mundo aqui já viu esse tipo de cara, certo? E eles estavam ali desesperados. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nós estamos agindo errado. Nós queremos boas coisas, queremos chegar em lugares maravilhosos, mas essa estratégia está errada. Primeira estratégia nossa, vamos tirar esse povo daqui. Mas pastor, nós temos o nosso local, por que vamos para outro local gastar dinheiro? Porque nós queremos ganhar vidas para Jesus. E homem não gosta de ser intimidado. Faz uma reunião, bota os homens dentro de uma salinha fechada, apertada, ele não vem. Você é pastor, eu sou pastor, eu venho. Mas o homem da igreja não vem. Vamos fazer aqui o culto da restauração com os homens. Ele não vem. Você pode fazer o culto da restauração com outro nome, porque senão ele não vem. Ele fica intimidado. Ele precisa de um local assim. O dia da semana é importante. Por que eu pus dia da semana? Porque não é sábado nem domingo. É importante isso também. Horário para o trabalho. Horário após o trabalho. O que nós pensamos? Eu não quero que esse homem vá para casa. Se ele for para casa, ele não volta mais. E se voltar, eu perco 90% nesse caminho. Então, como é que eu faço para trazer esse homem direto do trabalho para o nosso trabalho? Eu dou um lanche para ele. Porque o lanche vai tirar aquela tensão, certo? Ele muitas vezes nem almoçou. Vem trabalhando, correndo, e ele chega e ele está mais tranquilo. E outra coisa, né, gente? Nada como uma comidinha para tirar a ansiedade. Faz diferença. A música tinha que ser de qualidade, mas não aquela música do jeito da igreja. Não é para competir com o culto da igreja. E uma palavra tem que ser dirigida aos homens de forma clara e objetiva. Quando eu falo com os homens, eu falo da Bíblia, eu falo dos valores cristãos, mas eu falo direto para o homem, na necessidade do homem, nos problemas que o homem enfrenta no dia a dia.
Ele precisa se identificar com a mensagem. E as ações? As ações foram gerar coordenadores definidos. Cheguei lá em Curitiba. Eu tinha só 6 meses quando eu comecei isso daqui. Eu não comecei isso na PIB. Eu comecei isso, eu falei para vocês que eu já comecei em 97, minha vida girou, etc, etc. Quando eu cheguei em 2012, eu cheguei em Curitiba, eu compartilhei com 2 pessoas, 2 homens. Um deles era dono de um restaurante. E esse homem disse, eu quero fazer isso no meu restaurante. Vamos fazer no meu restaurante? Eu falei, é óbvio que vamos. Coordenadores, então eu tinha só 2 homens, eu não tinha mais ninguém. Eu não estava pastoreando uma igreja, eu estava ajudando uma igreja, a igreja menonita lá em Curitiba, uma das igrejas. Eu só estava ali ajudando, etc, mas não tinha relacionamento nenhum, além de somos amigos, irmãos em Cristo e nos amamos. O local foi estabelecido, o horário programado, das 18h30 às 20, das 18h30 às 19h, comida, das 19h às 20, ministração. Olha aqui para mim. 20 horas termina. Homem não gosta de coisa comprida. Homem não gosta de trabalho comprido. Homem não gosta que você minta para ele. Você falou que é às 8 que vai terminar. Às 8 termina. Isso tem a ver com integridade. Mulher também. Querido, nós não estamos aqui fazendo diferença entre homem e mulher. Não tem nada contra o Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres vai muito bem, obrigado. O problema são os homens que não estão engajados. Essa é a questão. Então nós não estamos competindo. Louvado seja Deus que a vida cristã não é competição. Identificação dos homens na chegada à recepção. Todo homem ganha um crachá. Por quê? Porque não é oi, e aí, tudo bem? Oi, irmão. Não. Oi, Antônio. Oi, Manuel. Oi, Joaquim. Oi, fulano. E o lanche? Fazer o quê? O que tínhamos que fazer? Lembra daquela sequência? Quais as ações e vamos fazer o que foi planejado? Vamos. Os coordenadores chegam antes, catalogamos cada participante, cada crachá é feito, horário é cumprido, lanche é de qualidade, a palavra de interesse dos homens e um cartão convite para todos. A gente fez um cartão tipo de visita, desse tamanho, pequenininho. Nada de flyer, panfleto, 5 páginas. Um cartão de visita desse tamanho, Holy Hour, apareça 18h30, não sei o que, o cara bota no bolso. Resultados. Eu disse que eu comecei isso o ano passado com um grupo pequeno. Esse grupo pequeno eram 37 homens. Acontece que isso daí foi acontecendo e o pastor de homens da PIB de Curitiba me chamou e disse, Nasser, você não me ajuda com os homens? Eu disse, eu ajudo se você aceitar que a gente faça o Holy Hour. Ou seja, a estrutura. Por quê? Porque ele havia me convidado para ir na PIB de Curitiba. Vocês conhecem a PIB de Curitiba? São milhares de pessoas, certo? A ideia que nós temos, teoricamente, é que a gente deve ter 1.500 homens na igreja. Essa é a ideia que a gente tem. Sem contar os jovenzinhos, os adolescentes. Homens. E aí ele me convidou um dia, em 2012, para ir ministrar. E eu fui. Tinha lá uns 30, 40 homens. Que horas começava? 7h30. Qual era o lanche que davam? Bolachinha, água e sal. Isso não é lanche, gente. Isso não é lanche, isso dá azia. Certo? E eu de olho naquilo. E eu só de olho. Vocês vão entender o que eu quero falar e vocês vão ver o resultado das coisas. Tinha 30, 40 homens lá na PIB. Eu falei, meu Deus, uma igreja desse tamanho com uma reunião de 30, 40 homens? Começava às 8. Fazia um culto exatamente como um culto. Tinha aviso, tinha louvor, tinha dízimo, tinha tudo. Oração intercessória, ajoelhar, fazia de tudo. Terminava 9h30. Quando terminava, às 9 horas, mais ou menos, 9 e pouco. Quando terminava a mensagem, eles ainda dividiam em grupos. Pega um homem e enfia o cara dentro, num dia de semana, dentro da igreja, para ficar todo esse tempo, chegar em casa 10h30 da noite.
É isso aí. Obrigado, irmã. Obrigado pelo resumo. É exatamente isso que nós fazemos. Olha para mim. Inovação é você não mudar o conteúdo, mas ter ideias que são ideias que vão levar a mudanças importantes. Por que você acha que se você continuar fazendo um culto desse jeito, você vai obter algum tipo de resultado diferente? Essa era a grande questão. Então eu falei para o pastor Manfred, disse, olha, eu topo. Mas assim, ele falou, eu topo. Pastor Pascoal, eu topo. Reuni os líderes do grupo. Topamos. Falei, então tá bom. Janeiro desse ano. Então lembra, 30, 40 homens, 30, 40 homens, 30, 40 homens, o ano inteiro de 2012. PIB de Curitiba, certo? Janeiro de 2012, primeira reunião, 180 homens. E os homens dizendo, que horário maravilhoso, eu posso chegar em casa, eu posso descansar, eu posso fazer um outro programa, eu posso ir na minha célula, eu posso ir jantar com a minha esposa, eu posso fazer o que eu quiser. Que maravilha! O jogo do Palmeiras. Palmeiras, beleza. E aí começamos então, aí você diz assim, e que tipo de lanche vocês fazem? Nós fazemos um lanche. Não precisa ser janta, é um lanche. E a oferta final cobria isso tudo. O local, primeira reunião que a gente fez ainda foi dentro da sala dos homens, lá na PIB de Curitiba. Eu disse, vamos sair daqui correndo. Era no segundo andar, numa sala no fundo. Exatamente a mesma história. Vocês vão sair correndo daqui. Para onde nós vamos? O que é esse salão aqui? Ah, é o restaurante. Ah, mas tem uma política aqui, o restaurante não sei o que. Quem é lá da PIB sabe disso, né? Ah, não sei o que, não pode usar, porque não sei o que, por causa da comida, por causa não sei o que, porque a secretaria não sei das quantas, não sei o que. Eu falei, para. Nós precisamos, podemos usar? Ah, mas precisamos conversar. Vamos conversar. Conversei com o pessoal, passei a visão, entenderam a visão, aceitaram e hoje a gente faz dentro do restaurante da PIB. É o ideal? Não. Ainda não é. Por quê? Porque um visitante ainda tem que ir dentro da igreja. E eu quero pegar esse homem e ganhá-lo lá fora e trazê-lo para a igreja. É diferente um pouco a visão, tá? Fizemos então os ajustes, ou crachá ao invés de etiqueta, lanche diversificado com fornecedores diferentes, e fizemos 2 reuniões especiais. Uma para mulheres, eu falando para as mulheres, aí você vai falar, o que tem a ver isso com o Ministério de Homens? É porque as mulheres viram 150, 180, 190, 200, 180, 160, 160, viram o que estava acontecendo, os homens começaram a chegar em casa um pouco diferentes, alguma coisa estava acontecendo, as mulheres me chamaram e disseram, pastor Nasser, o senhor podia fazer uma palestra para as mulheres dizendo o que está acontecendo? E eu fiz uma palestra sobre como o homem pensa. Foi um sucesso, louvado seja Deus, mais de 300 mulheres. Aí resolvemos inverter. Vamos fazer uma palestra para os homens com a minha esposa. Quase 300 homens dentro da capela. E fizemos, e ela dizendo como as mulheres pensam. Eu não sei. Nós estamos nesse processo. Nós estamos nesse processo. Mas foi 10, foi muito bom. Foi muito bom. E aí vamos definir novas metas? Vamos. Que tal se a gente criasse um multi-evento? Que tal se a gente fizesse um evento para homem? Que tal se a gente juntasse os 2 grupos? Porque lembra do grupo que eu fazia lá, independente? Segunda-feira? Era segunda-feira, não tinha falado para vocês. Segunda-feira e na PIB é terça-feira. Na segunda eu continuo com aquele grupo, agora num outro restaurante, com cerca de 35, entre 35 e 40 homens. E na PIB 180 a 200 homens. Então essa é a minha população ministerial. Essa é a minha igreja. Eu tenho 200 a 250 homens toda semana que eu ministro entre segunda e terça-feira com eles. Eu disse, e se a gente juntar essa turma, já temos uns 200. Que tal se a gente fizesse um grande evento para homens? Que tal se a gente marcasse a história? Que tal se a gente mexesse com a cabeça desses homens, dizendo que é possível fazer alguma coisa diferente? Vamos fazer um sábado inteiro? Vamos chamar isso de hombridade? E vamos fazer uma coisa? Vamos dar palestras bíblicas e palestras corporativas. Um copinho de água para mim, querido, por favor. Obrigado, pastor. Que tal? E se a gente fizesse isso? Fomos na FIEP. Eu falei, eu quero ir lá na FIEP.
Quem conhece Curitiba sabe que lá na FIEP tem um centro de auditório, etc. Fica um lugar muito bonito, alto, grande lá, né? Eu disse, vamos lá, vamos. Aí cheguei lá, obrigado, viu, querido? Deus te abençoe. Falei, quanto é que fica isso aqui? Ah, fica tanto. Bom, dava aí acho que uns 20 mil reais de aluguel. O coordenador de homens lá, um dos coordenadores foi comigo, ele olhava para mim assim, assustado. Pastor, e agora? Falei, calma, relaxa, vamos conversar. Quando a gente estava conversando, e alguém chegou para mim e falou assim, você conhece o pastor Dorgival? Não conheço. O pastor Dorgival trabalha lá na FIEP. Ah, é? Ah. E ele tem um acesso muito bom com o presidente. Ah. E o presidente de vez em quando vai na PIB. Ah. Falei com a moça lá, falei, não tem nenhum outro jeito, filha, só pagando mesmo. Não tem jeito não. Tem. Se o senhor fizer um ofício, quem sabe eles te dão um desconto. Falei, Fizemos um ofício, chamei o pastor Pascoal, eu preciso do senhor. Dá para o senhor bater um papinho com o presidente da FIEP para nós? Pode deixar. Chamou o presidente. Vamos conversar, assim. Pastor, quando é que vocês querem fazer? Dia tal. Manda um ofício, mandamos o ofício, veio a resposta. De graça. Entendeu? Ousadia, ideias novas, coragem. Foi falado aqui ontem sobre coragem, não é isso? Muito bem. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Essa é a foto do primeiro dia do Holy Hour, dentro do primeiro restaurante, o grupinho de segunda-feira. Um restaurante mexicano. O proprietário, eu falei, é um lanche, você faz? Porque ele não funciona à noite. Ele falou, eu faço. Chegamos lá, tinha um buffet com um jantar. E eu olhei e falei, Senhor Jesus, esse cara não entendeu e eu não tenho dinheiro para pagar. E agora? Chamei ele no canto e falei, meu filho, era um lanche. Não, pastor, fica tranquilo. Estou tranquilo. Tranquilidade imensa. Tá bom. Primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, chamei ele. Eu estou te pedindo, já faz 3 reuniões, eu estou te pedindo o custo, filho. Já são 3. Quanto custa isso? Nós estamos levantando uma oferta aqui, mas pelo jeito não sei. Pastor Nácia, eu não vou cobrar nada. Está vendo o milagre, irmão? Se você... alguém disse uma palavra muito bonita, disse o seguinte, ninguém cria onda. Só Deus cria as ondas. Mas cabe a nós aprender a surfar. Deus criou essa onda, eu tinha que subir na onda, senão eu perco a oportunidade. Aí fizemos a primeira reunião dos homens na PIB. Ainda era na sala. 180 homens. A hora que tiraram essa fotografia, ainda chegou mais gente aqui para trás. O lanchinho já estava aqui, um lanchinho já bem melhor. Aí fomos para o restaurante da PIB. E agora eu vou mostrar para vocês o que virou a bolachinha água e sal. Esse é lanche. Porque qual é a visão? A visão é, o trabalho com o homem tem que ter excelência. As mulheres são especialistas em fazer coisa bonita e bem feita. Elas fazem. Você já viu evento de mulher? Tem detalhe, tem não sei o que, tem um detalhezinho, tem um risquinho, tem uma corzinha, tudo combina, é a coisa mais linda do mundo. Trabalho para homem. Faz qualquer coisa, enfia os homens aí no fundo do barril aí, qualquer coisa, dá um jeito. E depois reclama que não tem homem comprometido com Deus e homem para fazer a obra. Aí eu chamei aquele grupo e chamei aquele grupo de segunda e de terça e falei, gente, vamos fazer, FIEP está aberta, vamos fazer? Pastor, como é que é o negócio? Eu vi o auditório lá, o auditório cabe em 750 homens, pessoas. 750 começar a suar, né? Eu falei, não, cabe 750 e a gente não tem como passar para um outro auditório porque de 750 cai para 250.
E 250 não vai valer para nós. Em agosto, a PIB fez o seu congresso, 10º congresso de homens. 255 homens no Sesc Caiobá. 255 homens. Ô, Jesus amado, que bênção. Glória a Deus. Foi a primeira vez que eu participei do congresso, porque eu estou com a PIB desde... frequentando já há mais de ano, mas trabalhando com os homens desde janeiro. Então vamos, e começamos a fazer propaganda, e aí, mas eu precisava ter uma equipe de homens com cabeça boa, administradores, gente de finanças. Por quê? Porque eu preciso fazer isso, esse primeiro tem que acontecer, então vamos baixar o preço. Mas como baixar o preço, pastor? Ganhamos de graça lá, mas tem a comida, tem isso. Gente, vamos levantar patrocínio. Aí alguém falou, eu conheço o fulano que pode nos ajudar porque nos ajudou no passado. Chamamos o cara, fiz uma reunião com ele, passei a visão. Pastor, estou dentro. Sou extremamente ocupado, mas estou dentro. Falei, glória a Deus, ocupado de dentro está tudo certo, funciona. Começamos a patrocínio aqui, enquanto tinha gente levantando patrocínio aqui, começamos a trabalhar na igreja e trabalhar em outras igrejas. As igrejas locais têm dificuldade para se entregar e se integrar em trabalhos de outras igrejas. Apesar de que o Holy Hour, a gente está criando uma marca para ser um movimento. Não é propriedade de uma igreja, é uma estratégia dentro da igreja. Eu gostaria que o Holy Hour existisse dentro da sua igreja, e você dirigisse. Eu não tenho nada a ver com isso, ninguém vai mandar em nada. Simplesmente que a estratégia fosse multiplicada. Então como é que a gente faz? E fomos lutando. Aí eu cheguei pro pessoal e falei, e aí gente, já tem um tempinho de inscrição. Quantos inscritos tem? Pastor, tem 100. Falei, Pai Celestial. Nós temos 200, 250 homens toda semana e tem 100 inscritos. Faz propaganda, conversa. E aí, irmãos, quantos tem? Pastor, 120. Pessoal da coordenação, pastor, nós temos que mexer nisso, mexer naquilo. Calma, gente. Vamos pensar uma coisa. O que é de Deus vai acontecer. ...550 homens na FIEP, sábado, dia 21 de setembro, excelência na alimentação, buffet de casamento, palestras inspirativas, auditório quase cheio, louvado seja Deus, homens animados, todos identificados, estandes profissionais feitos da melhor qualidade. Três telões dentro do salão. Vale a pena, irmãos? Vale a pena sonhar? O que vocês acham? Irmãos, eu tenho 1 ano e meio de Curitiba. 1 ano de PIB. Ninguém sabe quem eu sou. Mas não precisa saber quem eu sou. Eles precisam saber que é possível fazer alguma coisa fora da caixa. Chegamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Desses encontros, agora vem a lojinha do árabe. Nasceu um segundo livro, que na verdade é o meu 4º livro, Palavra de Homem. Aqui. Mensagens que eu prego no Holy Hour. Peguei 6 mensagens, chamei o Eduardo Alvarenga, que é um advogado e economista, e ele escreveu 3 mensagens sobre finanças, gestão financeira. Então aqui nesse livrinho, que eu vou fazer para os irmãos, os 2, que eu vendo a 35, os 2 eu vou fazer para 25 para os irmãos. Se os irmãos quiserem, tem poucos exemplares, então acho que não deve ter para todo mundo, eu acho. Mas isso aí é uma estratégia dentro da ciência da persuasão, que eu vou falar no segundo tempo, tá? Me deem mais 5 minutos, pastor, mais 5 minutos, e eu quero te mostrar um outro sonho, uma outra ideia, uma outra inovação. Veja, irmão, eu não estou contando isso para me engrandecer. Eu já não preciso mais disso, eu não estou deslumbrado com mais nada. Sabe, eu já fui pastor de igreja grande, já fui pastor no Canadá, já viajei o mundo, já escrevi meus livros, tenho 2 filhos, já plantei árvore.
Não preciso deslumbrar com mais nada na vida, tá certo? Mas eu preciso focar dentro daquilo para o qual Deus me chamou e aquelas habilidades que Deus me deu, eu preciso focar. Você se lembra ontem que eu falei daquele projeto que eu criei de educação dentro da igreja e o pastor matou em uma conversa de 5 segundos? Ele disse, não quero. Lembram disso? De ontem. Ok. Eu voltei do Canadá, naquele período todo que eu vivi lá, eu percebi a força da tecnologia e eu disse para mim mesmo, eu disse, puxa, como é que a gente poderia ter, enquanto eu estava lá, como é que a gente poderia ajudar as pessoas, principalmente os jovens que estão deixando a igreja, a terem um encontro com a palavra de Deus pela internet? E como que a gente pode fazer isso sem ter sites? Porque um site, uma página de web, é igual jornal. Depois que você leu, você joga fora, você não precisa mais dela. Se não for atualizada sempre, ela não serve para nada. Fica um informativo lá na tela. Eu preciso fazer alguma coisa dinâmica. E eu comecei a pensar num programa de computador. Num sistema. E isso foi enchendo meu coração, Eu disse, se a gente pudesse ter um discipulado, com aulas, com classes, se a gente pudesse fazer assim, 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 comecei a desenhar. Na minha ignorância, como leigo na área de informática, eu fui desenhando balõezinhos, isso aqui conecta com isso conecta com isso conecta com isso. Vim para o Brasil, fim de 2010. Em 2011, eu estava morando em Londrina. Foi um erro estratégico, quer dizer, um erro de estratégia, não um erro estratégico, um erro de estratégia. Fui para lá pensando no Holy Hour. Lembra que ele começou em Londrina? E foi um sucesso em Londrina. Eu falei, bom, vamos começar lá, um trabalho com homens. E foi um erro grande, mas lá em Londrina eu chamei uma empresa de informática. Sentei com o proprietário e disse, eu tenho um sonho de fazer assim, que fosse assim, que fizesse assim. Isso tudo aqui tem que ter uma inteligência artificial. Não é um site, ele é um programa de computador. Você faz isso? Ele disse, olha, é complexo o que você está me falando. É muito complexo, é muito grande. E só a minha empresa eu não consigo fazer. Eu vou precisar de designers, etc, etc. Eu disse, mas não dá para você fazer pelo menos um orçamento para eu ter uma ideia? Ele disse, dá. Passaram-se algumas semanas, ele me passou o orçamento. Pastor, para fazer isso que você quer, você vai gastar R$500 mil. Ou R$500 mil. Irmãos, eu não tenho nem ideia do que é isso. Eu pensei, se ele me desse 90% de desconto, eu não tinha dinheiro. Eu não teria dinheiro para pagar. Não tenho como. Eu disse no meu coração, Senhor, está no teu coração. O Senhor passou para o meu coração, eu não sei como é que isso vai acontecer. Janeiro de 2012, entro em Curitiba. Um dia eu vou conversar com o pastor Pascoal, amigo de alguns anos. Pascoal, assim, assado, e vai, conversa e vem, conversa, e vai, conversa e vem, conversa. E ele começou a falar de discipulado, e foi falando da quantidade de pessoas, que não sei o quê, disso, daquilo. E eu citei numa conversa, sabe, Pascoal, eu tenho um sonho sobre isso. Eu queria ouvir um dia. Falei, tá bom. Tempo passou, me reuni com ele, levei toda a apresentação, em iPad, bonitinho, apresentação do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês. Olha, Pascoal, é assim, eu sonho com isso, eu sonho com isso, eu sonho com isso. Ele não me deixou terminar, ele falou assim, é o que eu quero, vamos fazer. Eu não falei para ele que os caras tinham cobrado R$500 mil. Não preciso falar. Eu falei, mas como é que você pensa em fazer isso? Ele disse assim, vamos fazer com quem a gente tem dentro de casa. Nós temos um programador aqui, eu vou colocá-lo 100% do tempo dele pensando isso com você. E vou colocar o departamento de comunicação, o departamento de educação cristã, e mais o pastor fulano de tal, mais não sei quem, você reúne esse pessoal. 1º de agosto de 2012, nos reunimos, sentamos, passei a visão. Eu sonho com isso, as minhas bolinhas, flechinhas. Eu sonho com isso, quem sabe se a gente fizesse assim. O pessoal começou a pensar e começamos a trabalhar e começamos a organizar e vamos trabalhar e vamos organizar e vamos trabalhar
e vamos organizar. E ali a gente foi sonhando. Explorar a jornada é muito simples e fácil. Entrando no site da... Explorar a jornada é muito simples e fácil. Entrando no site www.ajornada.com.br, você encontrará a tela de login. Basta digitar o seu nome, seu e-mail, criar uma senha, confirmá-la e iniciar a sua jornada. Pronto, agora você já está navegando nessa incrível plataforma online. A primeira tela que aparece é a sua página principal. No menu superior, você pode escolher entre a página inicial, suas trilhas de estudos, a sala de oração, a biblioteca e ler a Bíblia em diferentes traduções. Clicando em Minhas Trilhas, você pode escolher os temas de estudo que desejar. Clique e arraste para a tabela ao lado, selecione o estudo que deseja iniciar e clique em Iniciar Trilha. Todos os estudos contêm um curto vídeo que o introduz. Quem é Jesus? Quem é esse que mudou a história, que tem transformado vidas? Eu vou escrever. O que quer dizer o seu nome? Abaixo, o estudo em si contém versículos bíblicos. Para lê-los, basta clicar. Uma janela pop-up abrirá. Terminado, é só clicar novamente e voltar ao texto do estudo. Durante a leitura, você encontrará algumas perguntas de aprendizado. É muito importante respondê-las com as suas próprias palavras. Clique na pergunta, uma caixa de texto abrirá e ali você pode responder. Ao lado do estudo, há diversos recursos para aprofundamento. Após terminar o seu estudo, há uma tabela com os passos já dados e a opção para iniciar o próximo passo. Na sala de oração, você pode visualizar todos os pedidos de oração feitos pelos usuários da jornada, para que possa orar por eles. Na parte direita superior, há uma caixa para colocar os seus pedidos de oração ou agradecimentos. Embaixo, há um histórico de todas as suas orações. Já na biblioteca, você pode pesquisar por seus artigos, estudos, vídeos e músicas favoritas, tanto gratuitos quanto pagos. Ao encontrar, clique para adicioná-lo à sua estante. Na estante, você pode saber mais detalhes acerca do que escolheu e, se desejar, pode adquiri-los com apenas um clique. Clicando no ícone Bíblia, será direcionado para as páginas da Escritura Sagrada, onde você poderá escolher o livro, capítulo e versículo que desejar ler, além de escolher também as traduções que prefere. Voltando para a sua jornada, você encontra o histórico de todas as suas ações na plataforma. Se desejar retornar para algum deles, é só clicar no link. A jornada proporciona também a interação com o Facebook, onde pode compartilhar os seus últimos aprendizados e conversar com seus amigos e familiares. Esta é a sua jornada. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, irmãos. Tá aí. Não é apenas um vídeo de apresentação, é uma realidade. Você faz a sua e você pode então entrar em vários lugares, sala de oração, nós estamos melhorando tudo isso. Você pode ver que já existem muitos pedidos de oração. Aqui, a iPad ainda não tem um sistema legal para a gente trabalhar, ainda a gente não fez o programa dentro da iPad, por isso que aqui tem limitações. A Bíblia, nós temos hoje 4 versões da Bíblia que você pode utilizar. Atualizada, King James atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, corrigida. Você procura os capítulos, você tem as trilhas. Isso tudo está sendo reformulado, em mais um mês a gente vai ter isso daqui muito mais fácil, com créditos, etc. A biblioteca ainda está em formação, e nós vamos ter um lugar chamado mentoria, e a sua igreja vai poder se inscrever. Isso tudo é gratuito.
A sua igreja pode se inscrever e oferecer alguns mentores, e esses mentores vão acompanhar novos convertidos e a gente vai tentar trazer essas pessoas de trás do computador para dentro da igreja. Isso aqui nasceu dia 1º de julho de 2012. Em 1 ano e pouco. Vale a pena inovar, irmãos? Isso aqui é uma ferramenta de R$500 mil e que a igreja fez com o seu pessoal interno. Como? Só Deus explica. Não tem solução, não tem explicação humana. Vamos orar. Espírito Santo, leva-nos à compreensão das possibilidades do Senhor. Leva-nos a uma vida de fé para grandes coisas. Leva-nos a focar vidas e abençoar corações. Seja assim para a tua glória em nome de Jesus. Amém.